Olá, tudo certo com você? Pronto para mais um algoritmo? Então, a gente vai rever algumas coisas que a gente viu na aula passada, usando um algoritmo bem simples, mas ao mesmo tempo bem intuitivo, que você certamente conhece. E a gente vai aprender algumas coisinhas novas nesse processo também, tá? Então vamos lá, vamos criar um algoritmo para fazer cálculo de média. Isso mesmo, suponha que você tem que fazer o cálculo de três valores, tá? Uma média entre três valores, por exemplo, três notas de um aluno, ok? E você tem que descobrir qual é a média final com base num cálculo simples de média, né? Uma média aritmética. Como que você faria? Então vamos começar a pensar primeiro em termos do algoritmo. Bom, eu preciso primeiro das notas, né? A nota 1, a nota 2 e a nota 3. Então vamos criar variáveis para armazenar essas informações. Como a nota é uma informação que a gente normalmente trabalha com números decimais, né? A gente vai criar as notas como sendo do tipo real. Claro que se você considerar a nota como sendo, por exemplo, 20, 30, 100, 90, né? Aí você poderia criar como inteiro. Eu, no meu caso aqui, vou trabalhar com o número real, tá? Ela vai variar de 1 até 10 e vai ter aí os décimos também, né? 9.5, 8.3 e assim por diante. Então, eu vou ter a nota 1, vou ter a nota 2 e vou ter a nota 3, certo? As variáveis que eu preciso, então, para as notas eu já tenho. Depois, qual que é o próximo passo? O próximo passo é carregar as notas nessas variáveis. De onde é que vão vir as notas? Pois vão vir através de digitação da nota no teclado. É a forma mais fácil, né? Eu vou, quando executar o programa, dar esse input, né? Essa entrada de informações falando quais são as notas para que o sistema possa gerar para mim o resultado que é a nota da média calculada. Então vamos lá, vamos usar o comando leia, onde eu vou passar primeiro aqui na mensagem nota 1, e vou armazenar na nota 1, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui com a nota 2 e com a nota 3, tá? Vou executar o algoritmo já para ver, ó. Tá lá, nota 1, por exemplo, 10, 2 e 6, tá? Ok, terminou, chegou no final, né? Acabou, não mostrou nada porque eu não pedi para mostrar nada. Certo, próximo passo. Eu já li as notas, agora eu preciso fazer a conta. Como que eu faço a conta da média? E aí, como é que eu faço? Eu somo, né, os três valores e divido o resultado por 3. Então, eu vou criar uma variável aqui de tipo inteiro, chamado soma, para armazenar a soma das variáveis, tá? Então, essa soma vai receber o valor de nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Tem um detalhe, né? Se aqui eu estou somando valores que são reais, minha soma tem que ser real também, porque ela também pode resultar em casas decimais, né? Então, tem que ser tudo real ou tudo inteiro, né? Aí você tem que decidir. Ok, se eu pedir para mostrar, por exemplo, a soma, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho lá 3, 4 e 5, tá? A soma deu 12, ok? Então tá calculando a soma, tudo certo com a soma. Só que não é a soma que eu quero o resultado da média. Então, para eu calcular a média, eu tenho que pegar agora a soma e dividir por 3. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada média, onde eu vou ter o valor dela, né? Então, a média recebe o valor da soma divididos por 3. Esse operador é um operador novo para você, né? O mais... a gente já viu anteriormente que ele é usado para você juntar textos, né? Mas ele também, entre números, né, reais e inteiros, ele serve para fazer a soma. Normal, como você aprendeu lá nas aulas do ensino fundamental na matemática, tá? Assim como tem o mais, tem o menos também, que é igual que você sempre usou. A divisão é uma barra, tá? E a multiplicação é um asterisco. Esses são os operadores aritméticos básicos em programação, tá? Toda linguagem de programação acaba usando esses 4 operadores básicos, tá? Então, no meu caso, se eu quero que a média seja a soma divididos por 3, eu faço isso, né? Porque o que acontece? Primeiro o algoritmo, então, vai calcular esse valor, soma barra 3, né? Soma divididos por 3, vai pegar o quociente da divisão, isto é, o valor do resultado, né? Se deu 12, por exemplo, a soma e dividir por 3, isso aqui vai resultar em 4. Aí ele vai pegar o valor 4 e armazenar na média. Portanto, na hora que eu pedir para escrever a média, vai mostrar
o valor 4. Vou até colocar aqui, ó, a média é, e vou juntar aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá, vou executar. Bom, nota 1, 3, 2, 4, 3, 5, a média é 4. Exatamente o que a gente estava esperando, tá? Vamos fazer mais um teste com casos decimais. Por exemplo, nota 1 é 10, a 2 é 8,5 e a 3 é 6,3. A média é 8,266667. Deu uma dízima periódica ali, né? Então ele mostra algumas casas, mas não tem problema. O importante é que o nosso algoritmo está funcionando. Certo. Aí você pode me perguntar assim, Carlos, eu consigo simplificar alguma coisa? Não parece um algoritmo que tem muita coisa escrita para fazer pouca coisa? Pois é, você pode dar uma simplificada nas coisas aqui. Por exemplo, olha só essa soma, tá? Essa soma, na verdade, ela serve só para armazenar temporariamente a soma para eu poder calcular a média na linha de baixo, tá? E se eu pegasse, então, e tirasse, não criasse uma variável soma, mas simplesmente fizesse assim a média. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 divididos por 3. Será que funcionaria? Funcionaria em partes, tá? Vamos ver por quê. Então vamos lá, vamos executar aqui de novo. 3, 4 e 5. Qual que era a média mesmo com 3, 4 e 5? A média era 4, né? O resultado aqui vai dar 8,6. Aí você vai falar, Carlos, tá calculando a média errado. Como assim? Eu somei 3, 4 e 5 dividido por 3, por que não deu os 4? Por causa de um outro tema que você viu também lá na matemática, né? Quando você aprendeu as operações básicas, que é a questão de prioridade de operadores, tá? O que é feito primeiro entre as operações? Mais, menos, vezes e divisão. O que é feito primeiro? Primeiro, na matemática, né? A gente sabe que a multiplicação e a divisão são feitos por primeiro. Depois a soma e a subtração. Então, o que o algoritmo está fazendo aqui? Ele está primeiro fazendo a divisão, quer dizer, ele está pegando a nota 3 divididos por 3, e aí o resultado está somando com 2 e com 1. E isso afeta a conta. Carlos, como que eu resolvo isso? Da mesma forma que você resolve nos problemas matemáticos lá do ensino fundamental, usando parênteses, tá? Os parênteses, eles alteram a prioridade básica das operações matemáticas. Então, você pode, por exemplo, colocar o parênteses aqui. Agora, o que vai acontecer? Primeiro, lembra da regra? Primeiro é executado tudo que está entre parênteses. Então, primeiro vai ser feito nota 1 mais nota 2 mais nota 3, que é 3, 4 e 5. O resultado disso vai dar 12, certo? O 12 agora, num próximo passo, vai ser dividido com 3, que vai dar 4. Esse valor 4, então, vai ser armazenado na variável média. É exatamente essas operações que estão acontecendo nesse ponto da execução do algoritmo. Isso significa que aquela minha variável nota, ela é descartável, tá? Eu não preciso mais dela. Se eu quisesse simplificar ainda mais, né, eu poderia simplesmente pegar tudo isso que está aqui, ó, e colocar aqui direto. Eu não precisaria nem da variável da média, tá? Precisaria só realmente das notas, porque as informações elas vêm via teclado, né? E aí, né, 3, 4 e 5, né? Veja que o resultado também seria o mesmo, tá? Então são várias formas de fazer, né? Depende do quanto de código você quer escrever, não existe uma forma certa, uma forma errada, né? A questão é que aqui você cria uma variável a mais, né? Mas você não precisaria dessa variável se você não quisesse, certo? Não para esse algoritmo aqui. Ok? Bom, então esse é um exemplo, né, de cálculo de média, um algoritmo que normalmente você está muito acostumado a fazer no seu dia a dia e é assim que você poderia implementar ele em programação. Espero que você tenha gostado. Nos vemos na sequência então. Forte abraço e até já.